Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a verdadeira Black Pill por trás da rainha. Porque sim, meu irmão, eu ainda acredito que ela não é humano e principalmente ela tem as suas origens draconianas. Não é porque a senhorinha faleceu que ela virou santa, né? Aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E aí é o seguinte, logo depois da 7 de setembro, que foi um evento absurdo, bicentenário, né, da comemoração da independência do Brasil. E só lembrando para vocês, tá, apesar do evento da independência ser um evento maravilhoso, de comemoração pela liberdade, saiba você que o Brasil na monarquia, o Brasil imperial, era simplesmente o país mais desenvolvido do mundo. Foi sabotado pela elite mundial, ok? E aí nós passamos para o processo de independência. Agora, independente disso ou não, tá? A comemoração do 7 de setembro ela é legítima, só lembre você do Brasil imperial, tá? E aí depois vem aquela seita secreta com a letra M e se apossou de tudo, né? Mas antes disso, a bandeira brasileira ela tinha a ordem de Cristo cravada em seu nome, no Brasil imperial, tá? Então essa é a bandeira que eu honro, não a bandeira atual. Pois bem, a Rainha Elizabeth foi perguntado antes dela falecer, fizeram uma pesquisa aleatória na Inglaterra, né, para os cidadãos da Inglaterra, se eles acreditavam que a rainha era uma reptiliana. 25% da população acreditava que a rainha, ou acredita, né, que a rainha é reptiliana. Meu irmão, quando 1 de cada 4 acredita que a senhora é um lagarto, a coisa fica estranha, principalmente quem mora por ali, né? Agora, tem um pequeno detalhe aqui que ninguém comenta, né? Porque a sujeira sempre é varrida para debaixo do tapete. No caso da princesa Diane, né, ou Diana, chama você pelo nome que você quiser. Se você não sabe, ela não sofreu um acidente de carro, né? As evidências apontam que ela foi assassinada. E, pasme os senhores, em uma das suas cartas encontradas, ela dizia que a família real não era bem o que se aparentava. Que, na verdade, era uma família falsa, né? E, para quem não entendeu a carta da Diane, o que é uma família falsa? É quando um extraterrestre, uma força maior, um robô, um reptiliano, alguma coisa que não é humana se apossa daquela pessoa. Então, vou dar um exemplo para você. Suponha que a elite mundial não goste do Putin, por exemplo. A elite mundial tem raiva do Putin. E o Putin não está cumprindo nenhuma pauta da elite mundial. O que eles fazem? De forma silenciosa, eles dão cabo no Putin e substituem o Putin por um ator. Por alguém que usa uma máscara, ou algum robô, ou simplesmente aí alguma entidade aí que se manifesta, né? No caso de um reptiliano. Então, o que a princesa Diana estava falando é que a família dela foi substituída. A linhagem real da família dela foi substituída por alguma coisa que ela não compreendia, mas não era as mesmas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A esposa do Putin, tá? Acredite se quiser, assim como Joe Biden também. A esposa do Putin, ela separou do Putin, né? Eu não sei como é que tá as notícias hoje. E eles ficaram juntos muito tempo, mas muito tempo mesmo. E basicamente quando a esposa do Putin, ela ficou um tempo sem ver o Putin, né? Quando ela viu o Putin, ela falou assim: este homem não é meu marido. Eu não sei o que vocês fizeram com meu marido, mas essa pessoa que está na minha frente não é o meu marido. E aí ela pediu o divórcio, né? Isso aconteceu, caso abafado, né? Óbvio. Então, isso é eu não estou dizendo que é real, pessoal. Estou dizendo que assim, é uma forte evidência. Tu pega os discursos do Joe Biden há 8 anos atrás, a orelha do Joe Biden, o nariz dele, a feição dele, e pega hoje em dia, parece que ele foi substituído. Então o que acontece? Existe uma tendência ao que?
as pessoas serem substituídas, a elite mundial substituir as pessoas de prestígio. E aí a princesa Diane, tá? Ela tinha essa questão que acreditava que a família dela real tinha sido substituída, né, por alguma coisa, ela não sabia o que era. Né? O pessoal pensa muito que é reptiliano, né? De fato a gente não tem a verdade por trás disso. E aí aconteceu o que aconteceu. Curioso o fato, né? A rainha, se ela chegasse perto dos cavalos, os cavalos ficavam inquietos, tinham medo. As crianças fugiam. Eu trouxe vídeos aqui no canal, né? Teve casos de... Eu não vou poder falar abertamente sobre isso, mas de orfanatos que pegaram fogo, né, e foram destruídos depois com tratores, onde as crianças desapareciam, né, e era um orfanato exclusivo onde a rainha visitava, né. Então, muito podre, meu irmão, é muito podre. Não é porque a pessoa faleceu que ela virou santa, né. O brasileiro é o famoso boi lambão, Maria vai com as outras, né. Basta um nóia que roubava e assaltava morrer para todo mundo falar assim, vai dar grau no céu. Inclusive, eu lembro muito bem disso. Quando eu era adolescente, em Belo Horizonte, eu me lembro que eu estudei na periferia e teve um rapaz que praticava pequenos furtos, né? Batia de frente com a polícia, fugia da polícia, né, de moto. Ele adorava ficar empinando a moto, né, na rua. E na época era o Orkut, não era nem o Facebook. E aí aconteceu que ele empinou a moto, veio um caminhão, chapuletou nele e ele morreu, né? Aí teve umas quenga lá que escreveu assim, mais um anjo que vai pro céu. Aí alguém teve a brilhante ideia de pegar o nóia e botar asas de anjos e botar ele empinando a motinha, né? Ele tipo empinando a moto, dando grau na moto com asinhas de anjo e indo pro céu. E aí gerou aquele famoso meme, né? Vai dar grau no céu, vai colocar Jesus Cristo na garupa. Porque já está exatamente essa hipocrisia. Não é porque a pessoa morre que ela vira santa, tá? Só avisando aqui pra vocês. E aí a popularidade da Rainha Elizabeth nos últimos 3 anos caiu demais. A Inglaterra, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, os caras já estavam querendo invadir o lugar já, meu irmão. Não estavam aguentando mais. Né, as leis que esses draconianos fizeram são completamente absurdas. E o povo já estava extremamente insatisfeito com a rainha já, extremamente insatisfeito com a realeza. Né? E eu acho que isso aí foi só um dos pequenos contratempos, assim como eles fizeram na Argentina, né? Com aquela mulher que sofreu atentado, que na verdade foi tudo combinado, né? É a mesma coisa, cara. É exatamente a mesma coisa. Aí o pessoal vai lamber as bolas e não sei o quê. Que ela era uma excelente pessoa. Excelente nada, meu irmão. Excelente nada, tá? Aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Né? Olha só. Deste lado aqui você tem a Lady Gaga. Deste lado aqui você tem a Amy Winehouse. Ok? Só pra avisar pra vocês aqui, ó. Lady Gaga, Amy Winehouse. Lady Gaga, Amy Winehouse. Então, o pessoal tá falando que tanto a Lady Gaga quanto a Amy Winehouse são exatamente as mesmas pessoas. E que isso é poeira, tá, pessoal? É poeira. Meu microfone, eu não sei como é que eu vou lavar esse pelo aqui, tá poeira esse microfone. É só chegar perto dele para começar a tossir. Mas, basicamente, o pessoal fala que é a mesma pessoa. Que Amy Winehouse e Lady Gaga é a mesma pessoa. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Departamento de Conspirações. Existe um documentário na Netflix chamado Insider Job, né? Que no Brasil foi chamado de Departamento de Conspirações. Nesse Inside Job fala sobre o governo oculto, né, que domina o mundo, sobre os clones, sobre os robôs e principalmente os trajes humanos, e fala também sobre os reptilianos, tá, que dominam o mundo, que querem mandar no mundo. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui de primeira, mas eles falam sobre isso também. O que é interessante, não vai aparecer aqui, né? Mas o que é interessante você entender, tá? Nada é o que parece. Nada é o que parece.
né? A Rainha Elizabeth, né? Ela, eu nunca ouvi, depois desse caso, eu nunca mais ouvi falar sobre a questão do orfanato, né? Que estava aos cuidados da família real e que de repente todo mundo sumiu, a criançada sumiu, o lugar pegou fogo, né? Algumas pessoas desapareceram e depois passou um trator em cima, né? Eu nunca mais ouvi falar sobre esse caso, né? E aí eles especulam que milhares de crianças desapareciam todos os anos, né? A pergunta que fica é, e aí? E esse caso vai ficar aberto mesmo? Agora vai ficar para sempre, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas na minha visão, eu já até falei sobre isso. Para mim, eu vou até rodar o vídeo aqui para refrescar a memória de vocês. Para mim, a rainha não morreu, tá? Só avisando para vocês, somente trocou de corpo, né? Provavelmente em alguma outra figura. Esses reptilianos, eles trocam de corpo o tempo todo, tá? Então, isso aí não é... Trouxa é o cara que acredita, né? Trouxa é o cara que acredita. Deixa eu pegar um vídeo aqui. É muita poeira, muita poeira. Eu já lavei esse lugar aqui, mas essa espuma aqui, ela é poeirada. Eu vou dar um jeito de ficar livre dessa poeira. Esse aqui é um vídeo da Rainha Elizabeth, né? E olha que coisa interessante. Eu vou avançar isso aqui só para você poder ver. Olha o olhinho da senhora lá. Olha o olhinho da senhora. Aí eles vão fazer uma entrevista, né? Ó, a Rainha Elizabeth vai chegando perto da criança. E, criança, elas percebem desde cedo, né? Olha só. A criança fugindo, ó, da presença da rainha. Nós tivemos um outro caso aqui também, ó. Que foi a mesma coisa, ó. A criança, ó, desesperada, querendo sair do colo da mãe. Desesperada, querendo fugir da presença da rainha. Quantos vídeos que não tem desse? Da rainha, cavalo inquieto, tudo mais que você pode imaginar. O Putin, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Putin, Rainha Elizabeth reptiliana. Só pra deixar claro. O pessoal fala que foi um boato, né? Ai, foi um boato e não sei o que, boato. Acontece que o porta-voz do Putin na Europa, o porta-voz do Putin na Europa, tá? Falou que o Putin acredita que a rainha é uma reptiliana. O porta-voz, o cara que tá lá na Europa, a mando do Putin, representando os interesses, eu esqueci o nome, né? A embaixada, é o embaixador da Rússia, né, a mando de Putin. Ele mesmo falou que o Putin não gosta de ficar perto da rainha, que ele tem os seus receios. E aí dizem que ela se transformou em uma reptiliana na frente do Putin. E dali por diante, não se sabe o que aconteceu. Então, assim, o que acaba acontecendo? Eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, tá? O problema não é que existe uma força querendo dominar o mundo, os reptilianos querendo dominar o mundo. O problema é que existem muitas forças querendo dominar o mundo. Você tem aí a oligarquia da seita secreta M querendo dominar o mundo, né? Que eu não posso nem falar quem são esses religiosos, né? De Jeová querendo dominar o mundo, né? Querendo destruir a humanidade inteira, né? Usando a seita secreta M. Você tem, depois de tudo isso, você tem um terceiro Reich do Hitler que não acabou, ok? Ele se estabeleceu na Antártida, né? Deu um bafuê do cacete lá, e os caras tão poderosos, eles querem agir, né? Muitas vezes esses discos voadores vêm deles. Você tem aí os anjos caídos, que são os famosos Anunnakis, que são a realeza do Egito, né? E eles têm os seus Greys, que são criações deles para poder exercerem a sua vontade na Terra. Então você ainda tem o diabo, né? Uma manifestação espiritual de Abaddon, né? Que eu não vou falar o nome do diabo aqui, né? Para não se manifestar. Mas que ele também, né? Por exemplo, o Bohemia Grove, né? Aquela manifestação que eles fazem rituais de sacrifício, né? Em comunhão a uma entidade, né? Missa negra. Ainda tem essa quarta força que é esses seres querendo dominar a Terra. Então nós temos aqui assim, a humanidade está mirada por 4 tipos de seres diferentes, querendo dominar ao mesmo tempo. Nem todo mundo, nós só não fomos dominados ainda. Escute bem o que eu vou lhe falar. Nós só não fomos dominados ainda
porque esses 4 guerreiam entre si. Porque se fosse só um, a gente já tinha sido dominado, meu irmão. Nós já estávamos em celeiro, como gado bovino, né, pronto para o abate. Nós só não estamos nesse nível ainda, porque eles se guerreiam contra eles. Por exemplo, a oligarquia dos poderes russos contra os reptilianos. Existem esses conflitos de interesse. Tinha um livro que vazou da Rússia falando sobre a guerra secreta que ocorre todos os dias, né, entre as raças de extraterrestres e os interesses de dominação global, né? Eu lembro que esse livro vazou. Teve um livro que vazou dos Estados Unidos também, ficou 40 anos, né, confiscado pela CIA, que é a história de Adão e Eva, né? O livro de Adão e Eva, que fala sobre os resets, né, inversão magnética, coisa e tal. Mas basicamente nós só não fomos governados porque essas 4 forças estão batalhando entre si para dominar o mundo, tá? E é uma atrapalhando a outra. Então, de um lado você tem os reptilianos, do outro lado você tem um grupo de religiosos cujo Deus é Jeová, que eu não quero ficar dando detalhes aqui, porque é fortemente censurado na internet, que na verdade são do mal também. Você tem, além disso, os anjos caídos. É todo mundo, cara, querendo uma casquinha da Terra, tá? O fato é, o mundo, a Terra é a última dimensão. É a última dimensão. Saiu da dimensão da Terra, não tem mais nada. Pelo menos ninguém tem poder para ir para outro lugar. E aí, basicamente, eles lutam pela Terra com unhas e dentes, tá? É uma batalha para ver quem vai prevalecer aqui. Tanto que a batalha de Gog e Magog, né, é uma batalha entre seres do mal, não com seres do bem, tá? A batalha de Mu, a batalha de Atlantis, seres do mal batalhando entre si, tá? Então, só para avisar para vocês aí. E aí ele teve uma conferência com ela e ele falou abertamente que ela era uma reptiliana. Isso, claro, gerou um bafurê do cacete, fala que é fake news, tal, não sei o quê. Mas fato é que ele falou isso aí. Então, fica aí aquela questão para vocês. Vocês confiariam? Eu não, cara. Se tivesse que dormir num quarto, tivesse essa velhinha numa cama e eu tivesse na outra, meu irmão, se alguém apagasse a luz, eu não ficava desarmado. Eu não ia dormir, meu irmão. É como se tivesse o Predador ou o Alien, sabe aquele filme Alien vs Predador? No mesmo quarto que eu, meu irmão. Você tá louco? Jamais. Eu vou deixar de recomendação um filme para vocês verem, tá? Chama Eles Vivem, é traduzido no Brasil, ele chama The Live, né? Eles Vivem. Esse filme é o seguinte, pessoal, só para passo rápido aqui, para você não perder tempo, tá? Eu não vou contar, não vou dar spoiler nem nada, tá? É o seguinte, esse filme The Live, as pessoas vivem as suas vidas, né, cotidianas. Inclusive esse cara tem um sonho de se tornar rico, né, na América. E aí o que acontece? Ele descobre um óculos, aqui não é spoiler nem nada, isso aqui é logo no começo do filme, tá? Ele descobre um óculos que é capaz de enxergar todas as frequências que nós não conseguimos enxergar. E aí ele descobre que existe extraterrestres na Terra, que a maioria das pessoas ricas e oligarcas não são humanas, né? Estão na Terra, e que a Terra está sendo vendida, né, pela elite mundial para esses seres. Aí ele descobre que os presidentes são uma farsa, ele descobre que tudo é uma farsa, né? E o povo é conduzido como fazenda. E aí ele pega o óculos e quando ele olha para a televisão, ele vê um monte de propagandas que na verdade representam pequenas frases: consuma, obedeça, durma, não faça nada. Basicamente é isso. E aí nesse filme The Live ele vai buscar maneiras de resolver esse problema. Evidentemente eu vou parar de falar por aqui, mas eu acho interessante você ter essa noção que, assim, meu, nada é o que parece. Nada é o que parece, tá? E aí ele tenta de todo... Minha internet tá horrível, tá? Mas ele tenta de todas as maneiras provar, mostrar essas entidades ao mundo, tá? E as pessoas não acreditam. E é o que eu penso a mesma coisa, meu irmão. A gente não tem evidências, mas que isso aqui, cara, pode falar o que vocês quiserem aí, mas isso aqui pra mim tem coisa por trás, tá? Principalmente pela carta da Daiane, tá? E outra coisa que eu acho que é extremamente importante falar aqui também, tá? Eu acho que é extremamente importante.
Meu, ninguém tocou na rainha. Só a oligarquia que viu, né? Pô, ninguém teve evidência. Ah, morreu e é isso, acabou e tchau e benção, né? E aí ficou por essas mesmo. Fato é. Também assista esse documentário chamado Insider Job. Inclusive, no documentário Insider Job, eles colocam a rainha como reptiliana. Olha só. Insider Job. Vou colocar aqui Elizabeth Reptil. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Olha aqui. Eles colocam lá no documentário Netflix a rainha como uma reptiliana. Tá vendo? Meu, nada é por acaso, cara. Na minha visão, nada é aquela rainha com a sua bolsinha, né? Nada é por acaso. Então, assim, qual que é a minha visão sobre... Inclusive, ó, rastros químicos e tudo mais, tá? Qual que é a minha visão sobre isso? A rainha provavelmente deve estar viva, mudando de pele, né? E deve estar aparecendo em algum canto por aí, exercendo uma outra função, né? É o que eu penso aí sobre esses seres aí, ó. Nada é o que parece, né? Tome cuidado para que seus olhos não vos enganem, né? É o pensamento que eu tenho aí sobre o assunto. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.